Juízes capítulo 21. Remorso dos israelitas. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispá este juramento diante de Deus. Ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. Versículo 2. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, bradavam eles, por que nos aconteceu tamanha desgraça? Por que Israel perdeu uma de suas tribos? No dia seguinte o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Veja aqui no comentário desta Bíblia, os israelitas já haviam atravessado uma crise desse tipo com grande lamentação quando foram derrotados pelos benjamitas. Agora choram porque a ação de impor ordem e disciplina contra seus irmãos da tribo de Benjamim quase exterminou toda a tribo. O motivo de tal violência não foi a idolatria dos benjamitas, Deuteronômio 13, 12 ao 18, mas um reflexo da falta de temor a Deus de todos. Israel não precisava de um rei. Como os povos pagãos, precisava-se submeter ao rei, com letra maiúscula, Yahvé, o seu Elohim, Deus. Precisava se submeter a Deus. O livro dos Juízes se encerra esclarecendo que o período dos juízes em Israel se caracterizou por um círculo vicioso. Pecado, maldade e anarquia. Ponto e vírgula. Castigo e arrependimento. Infelizmente, a falta de submissão ao Senhor foi compreendida pela liderança do povo como falta de entre aspas, homem forte, um rei. Versículo 25. Mais uma vez, em vez de os crentes influenciarem o mundo, esses acabam copiando seu paganismo. 1 Samuel 12, 12. 1 Samuel 12, 13. Então, mais uma vez, em vez de os crentes influenciarem o mundo, eles acabaram copiando o paganismo, o seu paganismo. Continuando, versículo 5. Depois declararam diante dos filhos de Israel, qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispá seria executado. Versículo 6. Então os filhos de Israel muitos se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas e exclamavam, hoje uma tribo foi cortada de Israel. Versículo 7. E se perguntavam, que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio. As virgens de Jabes. Versículo 8. Então eles se informaram, indagando, quem, dentre todas as tribos de Israel, não compareceu diante de Yahvé em Mispá? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Yavesh-Gilade, Jabes-Gileade, tinha subido ao acampamento para a assembleia. Versículo 9. Contaram-se todos os que tinham atendido à convocação e efetivamente ninguém viera de Jabes-Gileade. Versículo 10. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos com esta ordem expressa, Ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes-Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Versículo 11. Portanto, assim procedereis, Matareis todos os homens e também toda mulher que já tiver se deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Versículo 12. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes-Gileade foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem,
e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Versículo 13. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas, na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Versículo 14. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes-Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Versículo 15. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto pela vontade de Yahvé abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. Versículo 16. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão, : considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Versículo 17. Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Versículo 18. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos este juramento. : maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Versículo 19. Contudo, há uma tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Versículo 20. Orientaram, portanto, aos benjamitas, : ide, emboscai-vos nas vinhas. Versículo 21. Vigiareis, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Versículo 22. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhe-emos, : conformai-vos, porque não pudemos conseguir mulher para cada um na guerra. E vós não podíeis entregá-las a eles, porquanto nesse caso teríeis sido culpados, mas agora sois inocentes. Versículo 23. Assim agiram os benjamitas quando elas estavam dançando. Cada homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, construíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Versículo 24. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram, cada qual à sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Versículo 25. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Então, o último versículo aqui do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Graças a Deus, concluímos então a leitura, o último capítulo de Juízes, capítulo 21, concluindo então a leitura do livro. Querendo Deus, iniciaremos a partir, subsequentemente, nós vamos ler, querendo Deus, o livro de Ruth. Qualquer dúvida nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Por isso nós somos instruídos, ensinados diariamente a ler as Escrituras, compreender, colocar em prática em nossa vida diária. Ler e praticar a Bíblia.